Oi, pessoal. Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite para quem estiver vendo esse vídeo depois, mais tarde, 10 da manhã. Eu estava falando aqui com o Rodrigo. Às vezes é um horário que os jornalistas normalmente não podem, começam no trabalho, já aquele monte de e-mail, um monte de demanda para resolver. Alguns outros podem, né? Porque às vezes faz turno da tarde, da noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Está começando mais um webinar do Fórum do SFJ, o Fórum Pamela Howard para a cobertura de crises globais. Um nome extenso, às vezes come todos os espaços, os caracteres que a gente tem que usar na hora da descrição do evento. E o tema de hoje a gente vai tratar de uma crise recorrente, né? Uma representada por várias, digamos, literalmente, fronts, né? Que se trata de guerras, coberturas de guerras é o que a gente vai falar hoje. O foco vai ser nos dois mais proeminentes, os conflitos na Ucrânia e na faixa de Gaza. Existem outros que seria interessante saber, por exemplo, o caso do Sudão, né, que está tendo vários conflitos, mas hoje a gente vai focar só nesses dois, porque não dá muito tempo para a gente tratar de tudo, né, que acontece nesse mundo. Então, qual que é a ideia? A gente quer saber em que pé estão esses conflitos, como os jornalistas podem fazer uma boa cobertura tanto no local quanto à distância, principalmente à distância, né? Porque é difícil uma redação hoje em dia ter o, o cacife para mandar um jornalista para lá. E também quais são os possíveis cenários que podem aparecer nos próximos meses, principalmente tendo em vista aí as eleições que vão ocorrer no final do ano nos Estados Unidos. Para saber mais sobre o assunto, nada melhor que um jornalista experiente nesse tipo de cobertura. Por isso, o convidado de hoje é o Rodrigo Lopes. Rodrigo vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas já vou dar uma sinopse. Ele é jornalista graduado pela Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência da Comunicação pela Unicinos e está fazendo doutoramento, né, Rodrigo? Uhum. Isso, em Relações Internacionais. Ele também atua como colunista e comentarista do Grupo RBS. Já fez coberturas da guerra no Iraque, Líbano, Líbia e, recentemente, Ucrânia e Israel. Lembrando, pessoal, que este webinar está sendo gravado, também transmitido no fórum, lá no Facebook, e depois vamos disponibilizá-lo na íntegra no YouTube, assim como um recap com os principais pontos da nossa conversa. O chat está aberto para todos, perguntas e respostas também está. Fiquem à vontade para mandar seu comentário, sua dúvida, sua pergunta, que eu vou interrompendo na medida do possível o Rodrigo aqui, para tirar as dúvidas. Rodrigo, tudo bom? Muito obrigado pelo aceite. Tudo bem, Daniel? Bom dia, boa tarde, boa noite, como tu disseste, né? Para o pessoal aí que está assistindo em outros horários. Muita alegria estar aqui com vocês, com esse pessoal todo que está nos assistindo, participando, para a gente compartilhar aí durante essa 1 hora e meia um pouco, né, das experiências nas zonas de conflito, um pouco da análise geopolítica. Eu costumo dizer para os meus alunos de jornalismo internacional aqui na ESPM, onde eu dou aula, no Rio Grande do Sul, que a gente precisa sempre estar se desafiando quando a gente encara um problema internacional, seja uma guerra, um terremoto, uma grande tragédia, se desafiando a conhecer um pouco mais o significado de tudo aquilo. Né? Porque não é... Como o mundo é muito grande, o noticiário internacional a editoria de internacional é aquela que abarca a maior quantidade de temas. E um dia a gente está falando sobre a situação no Sudão, outro dia é Oriente Médio, outro dia é família real britânica, outro dia é eleição americana, outro dia é o Haiti. Então, não tem como saber tudo. Né? A gente não tem como ser dono da verdade em tudo. Claro que o jornalista acaba que mergulha muitas vezes num determinado assunto, e aquele assunto, infelizmente, é da nossa profissão um pouco, né, altos e baixos, o assunto às vezes está em alta, às vezes não está em baixa, e a gente acaba tendo um dos problemas da nossa profissão, do nosso do exercício do jornalismo, é que muitas vezes as crises são esquecidas, né? E nada melhor ou pior para se esquecer uma crise é que venha outra. Né? Então, a guerra na Ucrânia, por exemplo, é o melhor exemplo disso, né? De quanto a gente, de certa forma, como imprensa, esqueceu. Né? Esquece um pouco o assunto, a gente sabe que está acontecendo o conflito, a gente sabe que é um conflito atual de baixa intensidade, né? A eleição do Putin, de certa forma,
né, acaba que traz o assunto de novo à tona, volta e meia morre um brasileiro, mas o fato é que a grande parte do noticiário nos últimos meses foi tomada pela guerra entre Israel e Hamas, né? Então, eu digo para meus alunos que, como o mundo é muito grande, a gente todo dia tem que estar se desafiando quando explode uma crise, a pensar o que eu sei sobre aquele país, o que eu sei sobre aquela região. Então, eu sempre gosto de fazer um exercício que é assim, dividir a turma entre, né, os continentes, por exemplo. E aí a gente pega, divido para um grupo, pega a África, outro grupo pega a Ásia, outra a Europa, e assim por diante, né? E quando a gente se desafia a botar no papel, sem usar Google, sem usar redes sociais, né, o que eu sei, a gente vê que, em geral, a gente sabe muito pouco. Né? A gente, às vezes, não sabe nem o nome dos presidentes dos países, e especialmente o continente africano, né, que a gente, muitas vezes, na imprensa, tende a tratar como se fosse um bloco uniforme. Então, acho que a gente precisa estar sempre se desafiando a tentar compreender melhor a história, né, a geopolítica, e entender que cada um dos fatos cada um dos episódios tem características próprias. É muito difícil aplicar aquilo que a gente sabe sobre um determinado conflito em outro, né? Porque tem as características próprias de cada contexto. E eu acho que isso, eu estive em 5 zonas de conflito, né, desde que eu comecei minha carreira. E as pessoas perguntam, olha, qual é a experiência ajuda? A experiência de um conflito ajuda? Eu costumo dizer que ajuda muito pouco, né? Porque realmente cada um tem a sua característica, e o que ajuda às vezes é não entrar em pânico, né? Porque na verdade a gente busca a experiência, lá ajuda para que a gente saiba mais ou menos se preparar em termos de logística, né? Ter documentos sempre à mão, como chegar no local do front o mais rápido possível. Nós aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o problema que a distância, né? A maioria dos voos internacionais acaba saindo de São Paulo e Rio, então a gente já sai atrás aqui. Nós da RBS, a gente tem tido, né, um compromisso de, embora sejamos uma rede regional de comunicação, a gente tem o compromisso de estar presente onde os grandes fatos acontecem. E algo que muito me honra, algo que muito nos honra, porque a gente sabe das dificuldades, né, hoje enfrentadas pelo jornalismo, particularmente nacional, mas claro que internacional também, de mandar um enviado especial, de ter correspondentes, né? Quantos postos de correspondentes foram fechados no exterior pela imprensa brasileira? Então, a gente tenta ter compromisso de sempre estar presente. Eu acabei viajando, né, nos últimos anos bastante para conflitos e crises políticas atuais, mas é claro que a gente acaba não ficando muito tempo, né? A gente tem a noção de que nós não somos, né, a CNN ou a Reuters, ou as grandes agências de comunicação. Então a gente acaba que a gente vai, marca presença, fica ali, né, 20, às vezes 25 dias, dependendo da crise, e em algum momento precisa voltar, porque sempre coberturas são muito caras, né, demandam muito investimento. E essa é mais ou menos a nossa estratégia. Então a gente acaba chegando nos primeiros dias, no dia a guerra da Ucrânia, até vou colocar aqui já a apresentação para o pessoal acompanhando. A guerra da Ucrânia, eu acompanhei os primeiros dias, eu viajei no primeiro dia da guerra. Na verdade, a guerra estoura no dia 24 de janeiro, de fevereiro, perdão, 24 de fevereiro, e eu viajo naquele dia, e só ver se está tudo ok aqui. Eu viajei no dia 24 de fevereiro, a cobertura foi até o dia 7 de março. Eu costumo dizer que nós estávamos ainda vivendo, né, a questão da Covid. É muito importante para nós, a gente costuma fazer uma cobertura multimídia, né, uma cobertura que é para o Jornal Zero Hora, para a Rádio Gaúcha, para a RBS TV, para as redes sociais também, cada vez mais. Até vocês vão ver que no momento que eu migro aqui da guerra da Ucrânia para Israel, até a estética dos vídeos muda, porque a gente passa cada vez mais a gravar na vertical, né, para redes sociais, para Instagram, TikTok, que são desafios também da cobertura de guerra contemporânea. Nós vivíamos ali, nesse período do início da guerra ainda, a crise da Covid, muito forte.
Eu, particularmente, tinha chegado numa viagem de férias e a guerra estourou no segundo dia de trabalho, então não deu tempo. Normalmente, para essas coberturas, não dá tempo de se organizar muito. Acabei levando o aspecto pitoresco da cobertura, é que eu acabei levando a mala que eu tinha levado na minha viagem de férias de verão para a Argentina. Então, eu fui para a Polônia, que é frio, né? Às vezes de 5, 6, 7 graus negativos, eu lá com roupas de verão das férias, né? Eu procuro, em termos de coberturas em zonas de crise, eu procuro passar o mais low profile possível em termos de equipamento. Eu não levo grandes equipamentos. Em alguns locais, eu acho que a gente sempre tem que avaliar se é melhor a gente ser reconhecido ostensivamente como jornalista ou passar, né, de forma menos visível possível. Nesse tipo de cobertura, por exemplo, eu não levei colete à prova de bala, não levei capacete, não levei máquina fotográfica. Eu tenho feito cada vez mais coberturas utilizando apenas o smartphone. Aquelas dicas básicas, né, para quem está começando: documentos sempre em dia, passaporte, visto para alguns lugares, especialmente para os Estados Unidos, sempre atualizado. No caso da Covid, né, a vacina. E a nossa intenção sempre é fixar um posto no mais próximo possível no local dos acontecimentos. E, obviamente, tentar entrar, no caso da Ucrânia, né? Então, o mais próximo que eu consegui chegar no primeiro momento foi a, a Polônia. Depois eu vou contar para vocês um pouco de como foi e qual é a minha estratégia logística para ingressar numa zona de conflito. Cada vez mais, gente, eu acho que o repórter, o enviado especial numa cobertura de guerra, ele tem que ter três perspectivas. Uma é a visão geral do conflito, porque mais do que repórter, espera-se do correspondente de guerra que ele traga um pouco de análise, que ele equilibre informação com análise, com contexto. Então, às vezes eu posso estar na fronteira entre a Ucrânia e a Polônia, mas se eu for fazer um boletim na rádio, eu preciso ter a visão do todo, eu preciso ter a visão não só daquilo que eu estou vendo na fronteira, mas também o que está acontecendo eventualmente dentro da Ucrânia e as mobilizações, as movimentações políticas no Kremlin, como estão as movimentações de tropas em Belarus, como está o ingresso das tropas pelas fronteiras da Ucrânia, as fronteiras leste. Preciso ter essa visão geral. Quem vai me trazer é um pouco da mídia ucraniana, pelas redes sociais, é um pouco da mídia russa, é um pouco da mídia polonesa, é um pouco as agências internacionais de notícias. Por que também? Porque cada boletim na rádio eu vou ser exigido, questionado, como cada vez a gente tem utilizado mais aqui também bate-papos durante as entradas, não são mais aqueles boletins duros, é uma conversa com o apresentador de rádio. Então, eu preciso passar as informações do todo, que vai ser combinada, esse núcleo de informação, com a apuração própria. Uma entrevista que eu tenha feito, uma conversa com alguém no front, um refugiado, um especialista. Então eu trago a visão geral, que eu conheço, que ela é de segunda mão, porque ela é de agências, digamos, e de veículos de comunicação, que eu tenha acesso, com a minha própria apuração. Tudo isso combinado com aquilo que eu estou vivendo, com a experiência pessoal, com o repórter como testemunha ocular da história, né? A minha vivência, a minha observação. Esse é o que eu considero o modelo ideal de um boletim. Eu trago onde eu estou, o que eu estou vendo, um pouco do que eu estou sentindo, combinada com a apuração própria, combinada com a visão do todo. Então, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, a gente pode conversar mais sobre isso. Óbvio que não tem ciência nenhuma aqui, né? É uma percepção pessoal e é como eu faço, é como eu trabalho. A gente tem que, como jornalista, numa situação como essa, a gente tem que, muitas vezes, é obrigado a recuar. E é o que eu costumo dizer de tu dar um passo atrás para dar dois na frente. Porque como eu cheguei lá, por exemplo, na Polônia, sem as roupas adequadas para o frio, eu cansado, depois de quase 24 horas de voo, tendo saído de casa muito rapidamente, às vezes é preciso parar, observar, pensar o que eu vou fazer. Primeira coisa, comprar roupas adequadas. Bom, então, te instala no hotel. Às vezes é melhor tu perder um dia, e isso dá uma ansiedade enorme, principalmente para a gente que é aqui do sul do Brasil, porque tu demora muito para chegar no centro dos acontecimentos.
dá uma ansiedade. A gente perde 10 horas de voo para uma região como a Ucrânia, né? E a guerra está acontecendo, então tu fica meio off por um período. Mas às vezes é importante tu perder algumas horas quando tu chega num país como a Polônia para se organizar. Olha, vou alugar um carro ou vou pegar um trem? Ou vou pegar carona? Ou vou junto com outros colegas? Né? Comprar um chip de celular local. Porque eu costumo dizer que o correspondente de guerra moderno não pode ficar sem comunicação em nenhum minuto. Porque a gente, antigamente, as primeiras coberturas, primeiras não, né, gente? Mas no século XX, em que a gente tinha, às vezes, o repórter John Lee Anderson em Cuba, né, contando a história de Cuba lá e da Revolução Cubana, o cara fica lá imerso naquela realidade e emerge de lá com uma grande narrativa 6 meses depois, né, para New Yorker. Não pode, hoje em dia, nós não podemos nos dar ao luxo de fazer isso. Então, a gente precisa estar em tempo real, com uma cobertura que ela é cada vez mais ao vivo. Também é o tipo de cobertura que a gente faz. A gente não faz praticamente nada gravado, é o tempo inteiro em relatos ao vivo e em redes sociais, no caso. Claro, depois cada veículo tem a sua característica, o jornal impresso um texto mais analítico, mais literário, que eu diria, mais voltado ao new journalism, que é a maneira que eu também gosto de trabalhar, mas nas mídias online, cada vez mais em tempo real. Então, precisa ter um chip de celular, é básico, né? Um ou dois chips, né? A logística e as condições físicas, porque tu também está cansado muitas vezes dessa cobertura, da viagem, e tu precisa entrar, quando tu começar a marcar tua posição, tu precisa estar bem de saúde, né? Os primeiros contatos que a gente tem numa cobertura internacional, de guerra especialmente, são com os refugiados. Eu costumo dizer que os refugiados são os primeiros, né, os primeiros sinais e os primeiros a sofrer as consequências do conflito. Tá? Em alguns momentos aqui eu vou passar meio rápido os vídeos, só para a gente não perder tempo e se ater àqueles que são mais importantes. Mas aqui, por exemplo, a caminho da fronteira, eu resolvi alugar um carro. Eu achei que eu teria mais autonomia do que ir de trem para a fronteira. Tu vai encontrando já refugiados, aqueles que têm condições, saindo de carro. Aí, depois, esse é o total da cobertura que eu fiquei. Fiquei 11 dias no leste europeu, troquei de hotel 8 vezes, percorri 1.800 quilômetros sozinho de carro. Isso é uma característica também. Eu costumo viajar sozinho. Óbvio que em dupla seria melhor, é óbvio que seria com um colega, um fotógrafo, um cinegrafista seria muito melhor, mas também por questões financeiras é muito mais barato mandar um repórter que faz toda essa cobertura, faz todo tipo de transmite para todas as mídias, do que mandar uma equipe maior. A gente sabe o quanto isso foi se tornando também uma Ô, questão de negócio para as empresas. ô Rodrigo, deixa eu te interpelar aí que me veio uma dúvida. Você costuma fazer contato com jornalistas locais? Sim, não um fixer, não contratar alguém para te ajudar, mas só para trocar uma ideia, pegar alguma dica. Se sim, como é que você chega a essas pessoas? Sim, de todas as formas, tá, Daniel? Eu consegui, eu já contratei fixer em lugares, no mundo árabe, por exemplo, em lugares que eu não consigo dirigir, que eu tenho medo de dirigir, ou eu desconheço, ou porque é mais difícil, eu desconheço as regras, enfim, eu costumo contratar fixer. Eu contratei em Bagdá, no Iraque, contratei no Líbano, normalmente, né, um local, né, que tá, a guerra movimenta muito dinheiro também das economias locais, no sentido de que as pessoas acabam orbitando em torno dos hotéis onde estão os repórteres. Então, o contrato fixo é ali indicado por alguém do hotel, ou por grupos de jornalistas em redes sociais que fazem esse tipo de cobertura, né? Então, alguém indica. Quando eu saio daqui, eu mando uma mensagem no Facebook para alguns colegas, ou Instagram, gente, estou indo, alguém tem alguma dica? Por exemplo, o Iraque eu fui em 2016, então não foi um país que estava no auge da guerra lá de 2013. O Iraque vivia as consequências, a criação do Estado Islâmico, então eu fui para fazer um material mais, um feature, né? Uma matéria mais de contexto. Foi uma matéria de 18 páginas na Zero Hora, com vídeos, mini docs, web docs, com gráficos. Então eu tive 30 dias para me preparar. Eu fui a Ramadi e Bagdá. Ramadi era a primeira cidade que tinha sido desocupada pelo Estado Islâmico. Eu fui embutido com as tropas iraquianas. E aí na cidade eu contratei um iraquiano que falava português.
O cara foi sensacional, me fez mergulhar na realidade dele. Óbvio que as traduções também eram muito melhores. O cara falava português, tinha morado em São Paulo, um case perfeito de fixer, digamos assim. Eu faço, às vezes, parcerias até com a imprensa brasileira mesmo, né? No caso da Ucrânia, aqui eu até vou contar mais adiante, um grande parceiro de cobertura foi o Rodrigo Carvalho, a equipe dele da Globo. Nós tínhamos coberto a crise, aquele resgate dos mineiros no Chile, os 33. Eu conheci o Rodrigo naquela época, depois a gente fez alguma outra parceria que eu não recordo agora, e ao ver que ele estava lá, a gente começou a tentar entrar na Ucrânia juntos. Por uma questão de segurança, né? Ele estava com produtor e com cinegrafista. Então é óbvio que é mais seguro tu entrar com 4 pessoas do que entrar sozinho. Então, eventualmente, na Líbia do Gaddafi, essa questão de fazer fontes muito rápida, né, é uma questão da guerra, ela te obriga muitas vezes a construir relacionamentos de uma forma muito rápida. E como a gente sabe, todo mundo aqui que é jornalista sabe qual a dificuldade que é construir uma fonte, confiar na fonte. Né? Tu pode ser traído pela fonte muito rapidamente. Então, esse é um risco que a gente corre. Né? Eu normalmente pego por indicações de colegas que estão lá, colegas, às vezes, brasileiros que já estiveram no local, ou mesmo pessoas que tu acaba conhecendo. Na Líbia eu entrei junto com o pessoal do New York Times e da Reuters, se não me engano. Conheci na fronteira e aí, né, tu estabelece alguma relação ali, troca alguma informação, vamos junto, dá para eu ir com vocês e tal. Normalmente brasileiros são bem-vindos, né? Nós não estamos, principalmente no caso nosso aqui do sul do Brasil, a gente não está concorrendo com nenhum veículo de comunicação nacional, muito menos internacional. Então acaba que tem uma empatia, sabe? E esse aqui foi meu primeiro contato com a fronteira. Eu cheguei ao posto de fronteira de Médica. As pessoas fugindo, era um trecho longo de caminhada, de escuridão, numa estrada que estava sendo construída. Só via os veículos assim das forças policiais, e eu larguei o meu carro distante, alguns quilômetros, e tive que ir a pé até o posto de fronteira. A gente acabou de chegar aqui na fronteira, esse é o limite da fronteira entre a Polônia, o lado de cá, e ali é a Ucrânia. A gente observa várias famílias chegando, a maioria delas a pé. É a primeira vez que a gente consegue chegar até aqui o ponto máximo dentro do território da Polônia. Ali adiante, um pouco mais de 200, 300 metros, já é a Ucrânia. Aqui, como eu comentei com vocês, entender o papel do enviado especial, que não vai fazer tudo, mas precisa cravar algumas bandeiras. Cada vez mais a presença do repórter ela é muito valorizada. Por isso que eu digo que a gente, quando chega, precisa cravar uma bandeira, precisa entrar ao vivo no teu veículo de comunicação para marcar território, para dizer, ó, estamos aqui. Isso é muito importante do ponto de vista pessoal e profissional. As pessoas estavam recebendo muito apoio no primeiro momento ali. A Ucrânia e não trouxe roupas, pode passar aqui e escolher, porque a temperatura está baixa mesmo. Não tem cobertores, tem blusões de lã, toucas. O acesso muito difícil para conversar com as pessoas. Os refugiados estavam muito constrangidos. Quem saía da Ucrânia estava muito constrangido, na maioria mulheres e crianças, os maridos, os pais, né, a figura masculina havia ficado para lutar no esforço de guerra. Médica, que é esse posto de fronteira, ele tinha se tornado um funil, muita gente chegando. Houve mortes e feridos ali naquele posto de fronteira, porque o portão da Polônia foi fechado, e as pessoas ficaram muitas vezes ali se acotovelando para tentar passar para o outro lado. Temperatura à noite caía muito a temperatura, nevava, e a cidade mais próxima da fronteira ali era cerca de 80 quilômetros. Então as pessoas iam caminhando muitas vezes, quando chegavam no posto de fronteira, não podiam passar, e tinham que ou dormir, acampar ali no frio da noite, na neve, ou retornar os 80 quilômetros. Então isso criava um drama ali na fronteira, e para nós também, jornalistas, porque quando eu e o Rodrigo Carvalho tentamos ingressar,
a gente começou a fazer contatos com pessoas que estavam lá do outro lado da fronteira. E eles diziam, não venham, porque vocês não vão conseguir retornar, né, para a Polônia. E aí aquela coisa também que tu tem que pesar, vale a pena entrar? Ok, consegui entrar na Ucrânia, mas daqui a pouco não tem sinal de celular. Daqui a pouco tu não vai conseguir voltar para transmitir o teu material. Daqui a pouco tu vai ser obrigado a caminhar 80 quilômetros no frio até a primeira cidade. Quais são as condições nessa primeira cidade? Vocês entendem que tem uma questão logística aí muito de calor da hora, de ter que decidir, mas ao mesmo tempo a gente se sente pressionado a querer entrar, né? A querer ingressar, a querer estar no palco dos acontecimentos. Deixa eu só passar aqui. E, ao mesmo tempo, eram a conta-gotas que as pessoas passavam. Então, o Médica, justamente, era este posto que era um funil, porque a maioria das pessoas não conseguia ingressar. Esse era o cenário do outro lado, né? Então, tem o lado também psicológico, gente, que eu botei o Globo para lembrar que eu estava nessa parceria com o Rodrigo. Tem a questão do lado psicológico, porque tu te sente pressionado a querer entrar e transmitir lá de dentro. Uma coisa é transmitir dentro da Ucrânia, outra é da Polônia, da fronteira. E, ao mesmo tempo, as histórias começam a se repetir. A gente sabe o quanto o jornalismo precisa ser alimentado, né, de informações novas. 1, 2, 3 dias de coberturas de refugiados tu sustenta, mas depois começa a se repetir. Hoje, com as redes sociais, também tem o lado psicológico, porque tu recebe muitos inputs da tua família, dos teus amigos. E antigamente, quando tu escrevia a tua matéria e mandava da guerra, tua família, teus amigos ficavam sabendo no momento que a matéria era publicada. Hoje, imediatamente a tua família já está sabendo. Então, tudo que tu está vivendo lá passa também pela tua família começa a te mandar mensagens, muitas vezes, não... Eu estou contando a minha experiência, né, gente, que me afeta. Não entra aí. Minha mãe me dizia, meu filho, não vai, né, não vai onde está perigoso. Os teus amigos dizem, volta logo. Sabe? E nós, como jornalistas, não queremos voltar logo. Nós queremos entrar mesmo no local de onde todo mundo está saindo. Então, pode parecer uma bobagem que eu estou falando, mas assim, afeta o lado psicológico, porque as pessoas, a tua gente, os teus amigos e familiares acompanham a tua cobertura em tempo real. E isso, de certa forma, afeta também a maneira, muitas vezes, como nós lidamos no front. Desculpa, Pode falar, Rodrigo. Daniel. Vai lá. Não, só um comentário barra pergunta. De jeito nenhum é uma bobagem, né? Porque, ao mesmo tempo que existe esse lado profissional de cumprir com o objetivo, né? De fazer a pauta, apurar, etc. Existe outro lado também que, né? O pessoal que a gente coloca em lados, mas no fim somos a mesma pessoa, não temos essa divisão assim, tão estanque. Eu queria até te interpelar nessa parte da questão da saúde mental, assim, de como era para vocês, nesse caso que a gente está falando da Ucrânia, mas dos outros também, como você se sentia, assim, com essa pressão, como você lidava com ela, você, pelo jeito, lida bem, né, senão teria feito várias coberturas do tipo, como você fazia para desanuviar também e esquecer um pouco toda tanta pressão de casa, família, quanto pressão no local. É muito, muito boa a tua colocação, Daniel. Eu acho que assim, esse é um ponto que a gente não pode descuidar. As redações, durante muitos anos, elas descuidaram da saúde mental e da segurança pessoal mesmo, né? A gente, há tempos atrás, acho que 2013 mudou um pouco isso no Brasil, até um tempo atrás muitas redações não tinham, até acho que não tem hoje ainda, colete à prova de bala, né, máscara de gás lacrimogênio para cobrir manifestações, capacete. Acho que 2013 deu uma mudada nisso. Acho que o fato da morte do Tim Lopes, lá no início dos anos 2000 também, né, morto pelo tráfico, também mudou a questão de como as redações encaram a segurança, mas eu acho que agora a gente precisa dar um passo, que é a saúde mental. Não só porque trabalhamos demais, não só porque, né, temos jornadas exaustivas, mas porque a gente lida com conhecimento, a gente lida, né, com informação, e se a gente não está com a cabeça legal, a gente acaba sucumbindo. Numa situação de conflito, numa situação de crise, acaba que eu diria que o mais fácil é fazer a matéria. Porque isso a gente está treinado, a gente está acostumado, a gente tem um processo, um método jornalístico de fazer. E na guerra, onde tu olha, as coisas estão acontecendo. Né? Tem uma história dramática, tu tem um cenário dramático, então observar e entrevistar e relatar o que a gente está vendo é a parte mais fácil.
O mais difícil é a questão psicológica e a questão dos deslocamentos, da logística mesmo. Eu lido, assim, por isso que é bastante comum o uso de drogas e de bebidas, né, bebida alcoólica em região de fronte. Não é, né, é meio cena assim, meio clichê de filme, de jornalista de guerra, mas acontece muito. Também o meu medo maior é de não conseguir sair, é de não ter o plano B. É por isso que em geral, eu faço incursões. É o meu método. Eu admiro colegas que conseguem ficar muito tempo dentro de uma zona de guerra. Eu não consigo. Eu preciso ter sempre uma via de escape, né? Então, eu faço uma incursão, eu fico 1, 2, 3 dias, eu saio, né, e tento dar uma desopilada, mando material consolidado. Como eu produzo muito vídeo também, internet nesses locais às vezes é difícil, então eu preciso sair. Foi o que eu fiz na Líbia. Entrei na Líbia e não tinha como transmitir o material, eu saí da Líbia, transmiti todo o material consolidado, porque é aquilo que eu estava dizendo, não adianta ter o melhor material do mundo e esse material não chegar na tua redação. Então, eu faço incursões, meu medo é não conseguir sair. Eu fui preso na Venezuela durante 2 horas, fui retido na frente do Palácio de Miraflores, naquela crise de 2019, quando o Juan Guaidó se autoproclamou presidente. Eu fui para lá e fiquei, quando eu estava cobrindo uma manifestação pró-Maduro na frente do palácio, eu fui retido, tiraram o passaporte, tiraram o celular. Foram só 2 horas, foi pouco, teve colegas que ficaram 12, 24 horas, alguns dias presos. E desde então eu percebi que o meu maior temor é a perda do controle. É a perda de eu estar sem documento, de eu estar sem o passaporte, o celular, a minha família, a minha redação não saber o que está acontecendo. Naquele momento, o governo brasileiro tinha rompido relações diplomáticas com a Venezuela. Então, a partir dali, eu vi que o meu maior medo hoje não é ser morto por uma bomba, por um tiro, é ser sequestrado, né, que acontece muito, especialmente em regiões do Oriente Médio. Acho que jornalista não pode ter medo de psicólogo, sabe? Acho que eu faço terapia quando eu volto, enfim, acho que ajuda no autoconhecimento, a gente se conhecer, né, reconhecer os seus medos. Eu aqui, Daniel, alguma pergunta mais ou eu posso seguir? A gente recebeu uma do Pedro, mas já já eu faço. Vamos deixar aqui um pouco, tá? E Passar já um eu te interpelo de novo. O fator das redes sociais, né, gente? Assim como ele gera desinformação, muitas vezes, é muito difícil confiar na informação que está sendo gerada pelas redes sociais, a gente também tem que aprender, como jornalistas contemporâneos, que cobrem guerras, a lidar com as redes sociais a nosso favor. E aí, eu diria que é menos confiar nas informações que estão sendo divulgadas, mas principalmente menos, vou usar esse vídeo que está sendo divulgado lá de um bombardeio ou uma maternidade ou não, é menos isso e mais usar a nosso favor os contatos. Tá? Porque foi pelas redes sociais que eu descobri a Clara. A Clara, o Nilson até que é o meu editor-chefe, e ele que me indicou, né? E a Clara era uma brasileira que estava ajudando a retirar brasileiros de dentro da Ucrânia. Ela entrava de carro, ela alugou um carro na Alemanha, foi dirigindo até a Polônia, e ela entrava na Ucrânia, botava brasileiros dentro do carro e saía para a Polônia. Foi pelas redes sociais, depois eu vou contar, eu descobri a pessoa que acabou sendo meu contato ucraniano dentro de Lviv, por exemplo. Então, as redes sociais são muito importantes para a gente estabelecer esse tipo de contato, né? A Clara, que é essa pessoa que ia entrar de... Porque aí eu não conseguia, eu e o Rodrigo tomamos a decisão que a gente não ia entrar a pé do outro lado da fronteira e não conseguir sair, e ter o risco de não conseguir sair. Então, abandonamos essa ideia. Como eu descobri a Clara, que era essa brasileira, ela estava entrando pela Polônia, mas ela começou a sair pela Hungria. E aí eu fiz contato com ela pelas redes e ela me disse: vem para cá, tu tá de carro, a gente entra juntos. E aí eu fiz esse trajeto aí pelos Alpes do sul da Polônia, 5 horas até essa cidade aí, que não diremos o nome sob o risco de errarmos a pronúncia, né? Que fica na Hungria. Passei pela Eslováquia e cheguei lá, encontrei a Clara, que está um pouquinho das imagens da viagem. Uma viagem que de dia é muito bonito, mas de noite é bem perigosa por conta da neve. Subida e descida de morro, de montanha. Até que eu chego nessa cidade
E aí, a partir daí, a minha tentativa 2 de entrar na Ucrânia, que é com a Clara. Ela no carro, com mantimentos, remédio, fralda, absorvente, tudo, para as pessoas. Ela entrava com o carro cheio e saía com o carro trazendo pessoas, né? Aqui eu tive um dilema ético, que era... a Clara me olhou e me disse assim, Rodrigo, que bom que nós temos 2 carros agora, então podemos botar mais mantimentos e tu pode me ajudar a retirar as pessoas de lá, de dentro, né? E eu fiquei num dilema porque o meu papel como jornalista não era esse, né? Meu papel como jornalista era relatar os fatos lá dentro, não fazer o resgate das pessoas. Isso foi muito complicado, assim, consultei a redação do jornal, né? Eles me deram o ok, né, por uma questão humanitária de que eu poderia fazer isso, né? No momento que eu saísse, eu poderia retirar pessoas também. Então, como ser humano, também agradeci assim, um pouco, de certa forma, o que aconteceu. A matéria mínima é a matéria máxima, que é assim, a gente tem que cuidar que o bom é o inimigo do ótimo, muitas vezes, né? O ótimo é o inimigo do bom. É óbvio que o ideal era entrar na Ucrânia, mas se eu estou ali numa outra fronteira de um governo que é, né, de extrema direita, como o do Orbán e tal, eu também tenho uma história. Eu já tenho uma história ali na Hungria de como está a saída dos refugiados por outro país, já que eu dirigi 6 horas. Não dá para perder essa oportunidade. É óbvio que a matéria ideal seria entrei na Ucrânia, mas acaba que eu já tinha, no mínimo, ali uma matéria sobre um novo ponto de fronteira. Cheguei na fronteira, esse é o carro da frente é o dela, o meu carro atrás. Os guardas de fronteira não me deixaram passar, porque o meu carro tinha sido alugado, não tinha os documentos disponíveis para entrar na Hungria. O dela tinha os documentos ali. Eu corri tentando alugar outros carros, não conseguia alugar outros carros, a cidadezinha muito pequena, não tinha muitas locadoras, mais uma vez, frustrante. Aí, gente, eu resolvi voltar para a Polônia. E aqui eu vou encerrar essa parte de logística para a gente entrar mais na guerra mesmo e na análise. Mas assim, eu decidi voltar para a Polônia, mais 6 horas no dia seguinte, e aí eu descubro pelas redes sociais uma pessoa ucraniana chamada Olena, que estava também ajudando a retirar brasileiros. Né? Eu boto cabeça fria porque assim, ó, é a segunda vez que eu tento entrar e não consigo. Então tu tem que ir de novo, né? Respira, analisa o cenário. O que tu faz? Tu vai voltar para o Brasil? Então, analisa. Resolvi. Aí eu fiz essa viagem de retorno, assim, de dia, botei uma musiquinha brasileira para melhorar a saúde mental e viajei 6 horas tentando, entre aspas, curtir a viagem. Né? Quando eu estou chegando na Polônia de volta, o Rodrigo Carvalho, aquele meu amigo, o nosso colega da Globo, ele me diz, Rodrigo, descobri que tem um trem aí que está trazendo, ele vem lotado para a Polônia de refugiados e ele volta vazio para a Ucrânia. E pode entrar? Pode entrar? Pode. Aí eu fiz contato, então, com a Olena para ela me pegar na estação de trem de Lviv, primeira grande cidade do oeste ucraniano, e aí vou até a estação de trem, e aí eu consigo entrar, né, depois, é claro que aqui é um dilema, né, gente? Entro, não entro no trem, a Olena combina comigo que vai me buscar 10 da noite, eu fiquei ali, ultrapassei a fronteira, tu te sente ali sozinho, solitário, o Rodrigo decidiu não ir, e eu passei pelo outro lado, quando carimbo o teu passaporte, tu saiu da Polônia, assim, tu pensa, seja o que Deus quiser, o teu celular tu não sabe se vai funcionar no outro lado da fronteira, e assim foi. Já passei pela imigração, portanto já deixei legalmente a Polônia, estou aqui na plataforma de trem número 5, a estação de Chemch, e vou embarcar o trem para Lviv, cidade que fica 80 quilômetros aqui dentro do território da Ucrânia. Aí o trem começa a avançar, num primeiro momento o meu celular está funcionando, e eu ingresso no território da Ucrânia, e aí as luzes do trem, todo o trem, se apagam. Todas as luzes desse vagão aqui foram apagadas. Imagino que seja uma medida de segurança para que o trem civil não seja identificado pela aviação russa ao entrar em território ucraniano. Aqui
eu consigo cravar a bandeira, eu consegui entrar ao vivo, o celular ainda estava funcionando num primeiro momento, eu consegui entrar ao vivo na rádio gaúcha, fiz uma transmissão que eu considero muito, muito legal, assim, de dentro do território ucraniano, é a consolidação um pouco, né, dessa primeira fase da cobertura nossa lá. Só que aí a Olena, minha fonte lá dentro, ela me manda uma mensagem dizendo que como já atrasou a minha entrada, e já está em vigor o toque de recolher. Então ela não vai poder me buscar na estação. E aí eu não tinha mais o que fazer. Eu já estava no trem, avanço, chego, é uma viagem de 3 horas e pouco até Lviv. Quando eu chego na estação de trem, a estação de trem transformada em campo de refugiados. Essas pessoas aqui de pé, várias horas, esperando seus trens para poder sair da Ucrânia, e aí não tinha o que fazer a não ser esperar o outro dia, 8 da manhã, quando parasse o toque de recolher e a Olena pudesse me buscar. Eu fico sentado, sentado no chão, eu junto com os refugiados, tentando economizar bateria. O celular estava incrivelmente funcionando, o chip da Polônia funcionava dentro da Ucrânia, consegui manter a transmissão para a Rádio Gaúcha de lá de dentro e um pouco do cenário daquela estação. O que mais me marcava era a questão aqui o trecho percorrido era crianças dormindo assim no chão, parecia que estavam mortas, sabe? Aquelas crianças com o frio, então ficava com as bochechinhas vermelhas, assim, era uma cena que me marcou muito, né? Não tinha onde urinar, as pessoas faziam, né, suas necessidades na minha frente, as senhoras, muitas vezes, né, fazendo ali, urinando na minha frente. E, ao mesmo tempo, a madrugada inteira tocando a sirene antiaérea, e a gente ouvia ao longe as explosões. Então, a gente ficava com a impressão assim, saio para a parte de fora da estação, porque a gente sabe que a Rússia atacou em algumas estações de trem também, né, ou fico dentro da estação, que seria o local mais seguro. Então, foi uma noite que, do ponto de vista, o fato da Olena ter entre aspas, falhado comigo, né, a minha fonte não foi me buscar conforme planejado, também se transformou numa oportunidade de fazer uma matéria que eu considero uma das melhores, assim, que foi justamente a madrugada na estação transformada em campo de refugiados. Tem algumas cenas do amanhecer do dia. Não, não há problema. Aí, enfim, encontrei a Olena, fui circulando pela cidade, as pessoas muito desconfiadas, com medo de dar informação para um estrangeiro, muitas vezes acabavam que agrediam verbalmente. Eu estava apontando minha câmera para guardar o nome de uma rua, de uma esquina onde eu fiz uma entrevista, veio uma mulher, começou a me xingar quem eu era, aí mandou um cara me perseguir para ver o que eu estava fazendo. Depois eu descobri que em cima daquela estação, em cima daquela placa, tinha uma sirene antiaérea, né? Então, eventualmente, ela pode ter desconfiado que eu era algum, né, espião, enfim, algum agente externo. E aí, gente, aí eu consegui um hotel, né? Eu consegui um hotel, e a primeira experiência com a sirene antiaérea é isso aqui, ó. 10 horas 9 minutos. Sirenes antiaéreas tocam aqui em Lviv. O sol está descendo para o abrigo. 10 horas 11 minutos. Sirenes tocam já há cerca de 4, 5 minutos. A gente desceu aqui para o abrigo antiaéreo porque as sirenes tocaram pela primeira vez desde que eu cheguei aqui, e todo mundo aqui esperando então que as sirenes parem de tocar para que se possa retornar aos quartos, enfim, quem estava jantando, quem estava no lobby. A gente pode ver que tem bastante criança aqui no hotel, por isso tem vários brinquedinhos, vários passatempos aqui para esse período, então, que tem que se ficar aguardando que se tenha alguma liberação para poder subir.
Bom, gente, aí eu acabei, né, depois acompanhando o primeiro grupo de brasileiros que foi retirado pelo Brasil, pelo governo brasileiro, pelo Itamaraty. Eu não consegui avançar até Kiev, como dizem os ucranianos, né? Eu encontrei nesse dia aí alguns colegas lá em Lviv, o Ian, o Echar, acho que tinha mais 2 ou 3 jornalistas brasileiros. Nós éramos no máximo 5 jornalistas brasileiros dentro da Ucrânia, né, nesse dia aí. E eu fiquei com eles e o Sérgio Uth, do SBT também, querido, que fez coberturas comigo algumas vezes também. E aí alguns saíram acompanhando esse grupo de brasileiros e outros ficaram, né? Eu achei que naquele momento não dava para ir para Kiev. Na verdade, todos os colegas jornalistas estavam saindo de Kiev, estavam indo para o leste europeu. O bombardeio estava muito intenso naquele momento em Kiev. Acompanhei a saída dos brasileiros e foi o primeiro grupo. Foi uma fuga realmente da Ucrânia. Aqui um pouquinho, né, dos bastidores. A gente fugiu daí depois fugiu, né? A gente saiu para Polônia e esse grupo voltou para o Brasil e eu acabei ficando um pouco mais tempo ainda no leste europeu. Para a gente abrir para perguntas para essa parte ainda de Ucrânia, antes da gente entrar em Israel, gente, a minha dica é explicar, explicar, explicar. Se isso já é importante no jornalismo diário, no jornalismo local e nacional, no jornalismo internacional muito mais. Né? Eu costumo brincar que a minha mãe não sabe qual a diferença entre Beirute e Bagdá. Ela está sempre dizendo, olha, está sempre se matando as pessoas lá, está sempre morrendo gente. Então, tipo, a gente precisa explicar. Se dependesse de mim, toda matéria internacional era acompanhada de um mapa. Eu adoro mapa. Porque as pessoas precisam entender as coisas. Né? E é nosso papel explicar. A linguagem simples, né? Mas não tratar as coisas como dadas. Não adianta tu dizer assim, o motivo da guerra na Ucrânia foi porque o Putin acreditava que a OTAN estava estendendo, né, seus tentáculos para a sua área de influência. As pessoas não sabem o que é área de influência. Sabe? Tu não pode ser simplório, né? Simples sem ser simplório, mas também explicar melhor, usar uma linguagem mais simples, descomplicar os temas. Olhar de ET, que eu costumo dizer. Às vezes o nosso olhar acaba ficando muito viciado. Tu trabalha na tua cidade, tu faz matéria no local, às vezes vem alguém de fora e olha para tua cidade e descobre coisas que tu, como correspondente local, tu não lembra, tu não se dá conta. Então, assim, tu tem que estar sempre com um olhar tentando pensar que se um ET desembarcasse na tua cidade hoje, o que ele imaginaria, o que ele veria, o que chamaria a atenção dele. Então é essa ideia do olhar de ET, o olhar da surpresa. Referências locais. A gente brinca que no Rio Grande do Sul a gente é muito bairrista, né? Mas tanto que a gente tem aquela piada de que como os jornais noticiariam o fim do mundo, né? O New York Times diria o mundo acabou. A Zero Hora diria o Rio Grande do Sul acabou. Então a gente usa bastante referências locais. A gente compara coisas, né? O tamanho da faixa de Gaza é o equivalente sei lá, metade da cidade de Porto Alegre. Né? E pensar na conversa de bar, na família, porque essas histórias que eu estou contando para vocês aqui, que muitas vezes são as minhas dificuldades, antigamente a gente tinha vergonha de comentar, de contar o bastidor. E isso é muito interessante, sabe? Não é que o jornalista vai ser a notícia. Né? O jornalista não vai substituir a notícia. Mas um pouquinho de tempero, um pouquinho de sabor. As pessoas têm curiosidade de saber como é que tu entrou. Então, tudo que está aqui, de certa forma, que eu contei para vocês, eu contei nas minhas matérias. Porque não é segredo, né? Como o Daniel comentou, a gente não ser humano, a gente é ser humano, não é super-herói. Então acaba que eu também compartilho muito das minhas experiências pessoais com o meu público. Vou só interromper aqui enquanto o Daniel vai conduzir as perguntas. Boa. Peraí, deixa eu interromper. Deu. E aí, Daniel, eu acabei. Claro que hoje, cada vez mais, como a gente faz uma cobertura muito em tempo real, a gente acaba que não tem, às vezes, tu vai olhar para o final do dia o que tu fez. Né? Antigamente a gente tinha a nossa matéria do impresso, tá aqui, foi isso que eu fiz. Tal. Ainda tem, mas às vezes não dava tempo de escrever a matéria. Porque é tanta cobertura ao vivo que às vezes, quando chegava às 6 da tarde, tu tinha um conjunto de anotações, um conjunto de tweets publicados, um monte de foto no Instagram, um monte de entradas ao vivo. Como é que tu constrói um texto legal, que é para ser o teu melhor texto da tua vida, digamos assim, se tu tá lá entrando no dia da Ucrânia, né? Então tem um pouco isso, assim, que acaba sendo um pouco difícil às vezes.
aproveitando só o espaço para escrever, eu fiz um livro, né, para fazer a propagandinha aqui, eu escrevi essa história para vocês, que eu contei para vocês, eu conto ela um pouco mais aprofundada nesse livro que se chama Trem para a Ucrânia, que eu lancei após 6 meses da guerra. É um livro pequeno, em que eu quis cumprir duas missões. Uma delas, consolidar a cobertura e, ao mesmo tempo, que servisse para as pessoas compreender um pouco o conflito. Eu acho que cada vez mais o que a gente está precisando no Brasil, né, nesse ambiente de polarização, é também trazer contexto para o nosso público. Perfeito. Então, como eu disse, o Pedro tinha feito uma pergunta aqui. Bom dia, senhores. É um prazer ouvir um jornalista tão competente. Teve algum momento específico em que caiu realmente a ficha? Você estava em uma zona de guerra? Ou essa sensação vai sendo sentida pouco a pouco? Pedro, é Pedro, né? Essa questão, eu acho que a gente vai ficando velho e a gente vai sentindo cada vez mais medo. Eu tenho um colega que é um grande jornalista, que é o Humberto Treze, que também cobriu a Líbia, aqui pela Zero Hora. Ele me substituiu na Primavera Árabe, porque eu tive um problema de saúde, eu tive que voltar. E ele costuma dizer que ele não tem medo. Eu brinco, cara, o que eu mais tenho é medo, sabe? E eu acho assim, a ficha caiu quando eu atravessei a fronteira ali. Quando eu pensei assim, ó, agora ferrou. Eu não tenho celular, eu não sei se eu vou ter celular, eu não sei se eu vou ter lugar para dormir. Porque no final do dia tu quer um banho quente, uma cama e internet, comunicação. Né? É isso. Eu brinco com o nosso setor administrativo aqui, quando eles perguntam que hotel tu quer ficar, eu digo, que tenha banho quente e que tenha internet. Porque se não tiver banho quente, a tua única alegria num momento como esse é o teu banho. Quando tu chega no hotel depois de um dia de trabalho complicado. É o teu banho, se tiver uma cervejinha melhor, né? Mas é a questão da comunicação, da internet, porque não adianta tu estar lá dentro da Ucrânia e tu não tem internet. Né? Tu vai ter a melhor história do mundo e não vai contar. Então ela me cai a ficha muito nesse momento aí, quando eu cruzo a fronteira, eu tô muito nervoso, assim, eu tô muito à flor da pele. Aí quando cai a luz, eles desligam a luz e a viagem do trem vai o tempo inteiro apagada. Por isso que eu até dei o título de Trem para a Ucrânia no meu livro, porque foi o momento mais dramático, assim. E quando a minha fonte falha. Porque, pô, cara, sabe? Eu perdi, aqui no Rio Grande do Sul, eles me caiu os butiá do bolso, porque eu perdi tudo que eu tinha de segurança. Eu não vou ter internet, eu não vou ter onde dormir, eu não sei como é que eu vou voltar da Ucrânia se eu precisar e quiser, e eu não sei, e a minha fonte falhou. Então ali foi, claro que a sirene antiaérea, claro que a explosão causa medo, mas meu medo maior é sempre ficar impotente, né, sem controle. Sim. Você contando aqui e eu me imaginando né, no seu lugar, a hora das luzes ali, eu acho que ele seria para mim, né, se estivesse ali, seria um, putz, estou aqui. Quando apaga tudo, você cai a ficha, Não não sabe é por uma quê, ficha né? pequena, não. Não sabe por quê, né? Apagou a luz. Imagino que tenha sido para realmente não chamar Sim, atenção, para né? não chamar a atenção dos bombardeios. Marina perguntou aqui, ainda nas partes da comunicação. Você chegou a avisar a sua família que ia atravessar a fronteira naquele momento e poderia ficar incomunicável? Eu avisei, Marina, as 3 vezes que eu tentei. Né? A primeira vez, a minha mãe disse, não vai em lugar perigoso, né? Não me diz que tu vai entrar. Eu digo, mãe, eu tô acompanhado, o Rodrigo da Globo, a gente vai entrar uns 4 e tal, tá seguro, tá tudo bem. Eu me lembro que a gente fez um almoço, a gente ia entrar de tarde, a gente fez um almoço no hotel que eu estava, porque era um hotel que tinha internet boa, e eles usaram até a internet para transmitir o material, porque eles tinham uma matéria fantástica para transmitir, então a gente recuou, ainda brincamos, essa é a nossa última refeição e tal, né? Ainda comemos uma sopa polonesa e aí a gente começou a receber as informações do outro lado e os vídeos do outro lado. Tinha muito jogador de futebol lá, técnico, empresário, e eles começaram a dizer pra gente, ó, cara, não vem. Né? Mostraram uns vídeos, um drone que mostrava assim a multidão presa do outro lado, sabe? Então a gente foi ali. Eu disse para minha família. Num outro momento, eu também falei que eu ia tentar. Eu não digo assim, vou entrar na Ucrânia. Eu digo assim, olha, para minha namorada eu digo, mas para minha mãe não. Eu digo assim, olha, eu vou ficar algum tempo incomunicável, qualquer coisa
O Nilson, que é o meu editor-chefe, está sabendo. Qualquer coisa que vocês precisarem aí, mandei o WhatsApp dele, falei para o meu chefe, pro meu editor, a minha família vai ficar um pouco em contato contigo, e qualquer coisa dá aquela acalmada, e assim que possível eu volto a fazer contato. Tem que ter esse... Por isso que eu digo para vocês, né? Que bom, Daniel, que não achou que é bobagem, porque é muito difícil blindar a família, né? Tu quer blindar e não contar o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo tu vai entrar no ar, né? E tu vai mostrar vídeos às vezes dramáticos. Então não adianta mentir. Antigamente eu ocultava da minha família, e quando eu chegava em casa minha mãe tinha o jornal todo riscado com frases assim: o veículo da RBS ultrapassou a fronteira tal, são 10 horas 15 minutos. Então ela usava dicas que eu dava no meu texto, né, para ela interpretar o risco que eu estava correndo. Então, hoje em dia, eu digo um pouco assim: mãe, eu vou ficar um tempo incomunicável, né, não te preocupa, eu estou tomando cuidado e tal. Ela já se acostumou um pouco. Não tem como não se acostumar, né? Pelo menos um pouquinho. Aí a Marina aqui só completa, né? Então você não avisou do momento do trem e Não. tem esse cuidado de blindar um pouco Eu o não lado da disse, eu não dou família. detalhes. Antigamente, eu fiz isso no Iraque. Eu gostava muito de mandar fotos positivas para minha mãe. Então eu cheguei em Bagdá, a primeira coisa que eu fiz é descer era um grande hotel, um hotel maravilhoso, assim, super seguro, mas tinha sofrido 3 atentados terroristas, então, né, é relativo. O Zico foi técnico da seleção iraquiana, e ele usou esse hotel como dormitório o tempo que ele ficou em Bagdá. Assim, eu escolhi o hotel melhor que tinha, caro pra caramba, mas sofreu 3 atentados. E aí a primeira coisa que eu fiz foi descer na piscina e fazer uma selfie e mandar para minha família. Vejam que legal, tem um hotel e tal. Claro que é uma maneira de ocultar e de auto-engano também, de certa forma. Hoje em dia não funciona mais muito também, né? Uhum. Bom, podemos ir São para Israel, Dani? estratégias. Podemos, vamos seguir. Vou pegar um cafezinho ali, rapidinho. Tá. Enquanto isso, pessoal, lembrando, para quem entrou mais tarde, que a gente vai disponibilizar este webinar na íntegra, tá certo? Também um recap com os principais pontos da conversa lá no site do IJNet, o IJNet em português. Qualquer dúvida, se quiserem falar comigo, sugestão de webinar, também podem me escrever. Se quiserem contato do Rodrigo, podem me escrever e a gente faz essa ponte para vocês se falarem comigo também, se quiserem. Tá certo? Enquanto dá mais um minutinho aqui para o Rodrigo pegar o café dele e a gente retoma o webinar e vai para o trecho final. Aqui, estou pronto. Vamos lá. Israel, gente, também foi assim. Os atentados eles aconteceram no sábado, né? E eu viajei até, acho que foi um pouquinho tarde, acho que foi na segunda-feira, dentro daquela... Vocês estão enxergando, né? Dentro Sim. daquela ansiedade que eu comentei com vocês, de chegar, querer estar no centro, né? Viajei na segunda, cheguei na terça, espaço aéreo fechado de Israel, tive que viajar de Istambul, na Turquia, para Amman, na Jordânia. Então, entrei por terra em Israel, pela fronteira com o Rio Jordão. Mais uma vez, um deslocamento que foi difícil. Eu aluguei ali eu contratei um motorista para me levar até a fronteira. É uma fronteira difícil, no meio do deserto. O cara me largou na fronteira e foi embora. E aí eu tinha o meu medo, era chegar na fronteira, os caras não me deixarem passar, e eu não ia ter como voltar a Amanda aí, né? Então, por sorte, né, deixaram passar, e no outro lado da fronteira, ali a internet não estava funcionando naquele ponto, e aí no outro lado da fronteira eu tinha um outro contato que me levaria até Tel Aviv. Eu montei uma base, a minha base, meu hotel, digamos assim, era em Tel Aviv, cidade mais segura, né? Capital econômica de Israel, onde ficam a diplomacia também. Lembrando que
a região atacada pelo Hamas em outubro era as bordas da faixa de Gaza, né? Até 10 quilômetros, mais ou menos, nesses pontos vermelhos, até 10 quilômetros da fronteira, né? Ali onde acontecia em Rim, onde acontecia aquele festival de música, que foi um dos epicentros da tragédia, e o Be'eri, que foi o kibbutz também, onde teve mais de 200 pessoas mortas. Todos esses eram kibbutz ali, Kfar Aza. Do lado de Kfar Aza fica Sderot, que é a maior cidade da região. E aí, mais uma vez, eu opto por fazer incursões. Eu aluguei um carro, usava Tel Aviv como base e todo dia eu ia até a fronteira e voltava. Eu ficava o dia inteiro fora. Aí, trabalhar a favor do fuso horário é muito bom. Porque eu ia até o local, ficava trabalhando quando o Brasil estava acordando, que eu precisava entrar nos principais programas. Eu já tinha trabalhado 6, 7 horas, eu já tinha muito material apurado, né? Às vezes já estava até voltando para Tel Aviv. Então é a vantagem do fuso horário, né? Isso aqui é o kibbutz de Be'eri. Todas as fotos aqui são minhas. Muito ódio, gente. Eu vi muito ódio nessas cenas aqui. Eu entrei dentro das casas das pessoas, tu via que tinha tiro de fuzil, tu tinha o mesmo. Porque normalmente numa guerra, tu vê um tipo de destruição. Ou é o bombardeio, ou é incêndio, ou é tiro de fuzil. Nessas casas que foram atacadas, era tudo junto. Era tiro de fuzil, marcas de fuzil, a destruição das casas, né, vandalizadas, esse ódio todo, e incendiadas, e tiro de RPG, né, de bazuca, bombas, eu acho que eram morteiros, que tu via os rombos assim no telhado das casas. Olha o tamanho da violência, né? Isso é uma casa dentro do kibbutz. Olha a cratera da bomba, eu acho que foi um disparo de artilharia. Muita coisa incinerada, né? Bicicleta. Quem não conhece um kibbutz é tipo um condomínio fechado, né? Um condomínio agrícola, assim. Bom, gente, entrando um pouquinho na análise, né? Israel é atacado no momento em que havia tido várias eleições, o governo Netanyahu estava muito enfraquecido, questionado. A ofensiva do governo Netanyahu em cima do parlamento e da justiça, especialmente, né, da Suprema Corte, para mudar algumas leis lá que facilitariam, tornariam o executivo um pouco mais forte. Há uma aproximação muito grande com os partidos religiosos. Israel é interessante do ponto de vista político, acho que tem mais partido político do que no Brasil, porque eles vão realmente desde a extrema esquerda até a extrema direita, assim, e aí inclusive partidos religiosos que fazem parte do governo, né? E o Netanyahu tinha reforçado os assentamentos na Cisjordânia, o que muita gente viu como, mais crítica em Israel, uma gente mais crítica viu como um descuido, né, porque mobilizou muito efetivo de tropas para proteger os assentamentos judaicos dentro da Cisjordânia e desguarneceu a fronteira norte com o Hezbollah e o sul com o Hamas. Então, esse é um dos pontos que levava a uma tentativa de explicação do apagão, né, que sofreu Israel. Bom, eu alugo o carro, primeira de cara já vou para Sderot, que é a principal cidadezinha ali da fronteira com a faixa de Gaza, que é 1 quilômetro da faixa de Gaza. Sei como já muda a estética, né? Já é muito mais vídeo na vertical. O próximo a Rim. Rim é um vilarejo muito próximo da faixa de Gaza, cerca de 2, 3 quilômetros, e muita presença militar efetivo das forças de defesa de Israel, com muitos blindados, muitos tanques. É uma zona muito estratégica. Aqui nesses arredores, que é praticamente deserto, ficam vários dos kibbutz que foram atacados no dia 7. Muita movimentação de tropas, a gente consegue observar a distância, os blindados. Aqui tinha a expectativa de que haveria invasão terrestre de Gaza a qualquer momento, né? Eu fui a Jerusalém, aqui é aquilo que eu falei, usar a experiência anterior, né? Às vezes ajuda. Eu fui a Jerusalém e em Jerusalém eu fiz um credenciamento para poder ficar embutido nas tropas israelenses. Tem um escritório que se chama Government Press Office,
em Jerusalém, que tu vai lá, tu leva todos os teus documentos e eles, depois de 2, 3 dias, te dão uma carteirinha que permite, facilita, digamos assim, o acesso às tropas. Ninguém queria conversar muito, ninguém queria muita presença de jornalistas lá, não. Mas, pelo menos, tu tá passando que toda aquela numa Blitz, por exemplo, toda aquela região de fronteira, faixa de Gaza, era considerada áreas de guerra. Nos primeiros dias ainda tinha risco de ter caras do Hamas ainda escondidos por ali, porque no meio da confusão, 2 ou 3 podiam ainda estar infiltrados. Parece que até 1 ou 2 foram mortos nos dias subsequentes. Em Tel Aviv a vida era relativamente ok, mas toda noite, 2, 3 vezes, sirene antiaérea. E a gente tinha que fugir pro bunker do hotel. Rodrigo, enquanto a gente vai seguindo, só porque a gente tem só mais 21 minutinhos, eu achei interessante essa parte, você tocou 2 pontos, né, da estética. E o que mudou de um ano para outro, 2 anos, se eu não me engano? Se foi decisão sua de mudar da vertical, né, o tipo de gravação de vídeo, ou se foi algo da redação, a redação falou para você, ó, a gente tem essa tendência, essa demanda aqui dos vídeos na vertical para as redes sociais, como é que se deu isso, essa Sim, decisão? eu tenho gravado, na Ucrânia vocês veem ali que eu já tinha os 2 tipos, de certa forma, né? Sim. Naquele momento lá eu estava gravando das 2 formas. É maluco, mas às vezes tu grava com o celular na horizontal, às vezes tu grava na vertical. Porque eu tenho também a vontade de aprofundar esse conteúdo, assim como eu fiz com um livro, eu tenho vontade às vezes de fazer um documentário, sabe? Então eu não vou fazer um documentário na vertical, vou fazer com a tela na horizontal. Sim. Eu fico nesse dilema, tá? Esse é o meu, eu acho que é meio que o dilema dos caras que gostam de imagem hoje em dia. Então eu tenho, em geral, quando dá tempo, eu gravo das 2 formas, só que vocês vão ver aqui imagens que é de momentos de corrida para bunker, ou é a hora que explode um foguete no céu e tu tem um shot para dar, né? Uma cena para fazer. E aí eu estou optando pela vertical. Porque sim, é uma demanda da empresa. Eles estão cada vez mais colocando os vídeos em redes sociais e eles preferem que seja na vertical. Uhum. Tem um problema, né, para nós, porque às vezes tu tem um shot e tu tem que escolher. É bem complicado, assim. Se dá, eu faço os 2. Sim. Com muita memória também, e ocupa tempo, né? Mas Uhum. a empresa tem apostado muito em redes sociais. Entendi. Legal. Aqui, gente, deixa eu ver o que tem. Aqui o que a gente está vendo é esse momento que os caças cruzaram. Esperou? Deu para assistir ou parou? Deu para assistir. O som ficou meio ruim, mas deu para entender o que estava acontecendo. A Sderot, tinha um problema. Como eu entrava ao vivo todos os dias nesse jornal, que eu daqui a pouco entro aqui, que é o meio-dia local, nossa, da afiliada da Globo, eu estava fazendo uma transmissão todos os dias ao vivo de algum local. E aí, um desses locais foi a Sderot, que ficava a 1 quilômetro, 500 metros da faixa de Gaza. Foi uma cidade que foi muito atingida. Os caras teve um relato impressionante de uma mãe que teve a barriga grávida, teve a barriga perfurada, né, e tiraram o feto. Foi terrível, assim. E eu precisava fazer esse comentário ao meio-dia, lá já é às 6 da tarde. Então começa a tu correr aquele risco que eu não gosto. Eu gosto de fazer a incursão, apurar e sair da zona, para não dar sorte pro azar. Só que como eu precisava entrar ao vivo daquele local, precisava não, eu queria entrar ao vivo dali, eu não queria entrar de Tel Aviv. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer, e aí eu fiquei umas 3 horas só esperando o horário do jornal no Brasil. E aí, aí tem essas correrias aí, porque eu comecei a ficar do lado do bunker, porque cada vez que tocava a sirene em Sderot, a gente tinha 15 segundos para correr para o abrigo. É muito pouco, gente, muito pouco. Então, teve esse momento aí que eu consegui registrar. É o momento em que o Iron Dome, né, o domo de ferro, abate o foguete lançado pelo Hamas. Mas 95% funciona, né? 5% o foguete acaba caindo. Então a gente tem que correr para o abrigo a cada vez que toca.
Aqui eu contei a história, não vou passar pelo tempo, para dar tempo da gente ainda bater um papo, mas eu contei a história de brasileiros que moram nos kibbutz próximos à faixa de Gaza. Passar rápido. Esse momento aqui foi talvez o mais tenso da cobertura, porque eu fui cobrir a saída dos últimos moradores que estavam em Sderot. Era numa escola, a gente fez ali as pessoas saindo, eu voltei para o carro, e quando eu volto para o carro, eu cometi um erro. Estou transmitindo as imagens de dentro do carro. E aí acontece de o Hamas lançar um foguete. E aí tu fica na dúvida, tu fica dentro do carro ou tu sai do carro e volta para o local onde estavam essas pessoas? E eu saí do carro e comecei a correr. Não deu tempo. O foguete foi abatido, felizmente foi abatido e tal. E aí eu resolvo, então, voltar para o carro e sair da cidade o mais rapidamente possível. Só que aí vem outro foguete, vocês vão ver. A cidade está praticamente vazia já depois dos moradores. Então, esses que estavam aqui nessa escola são praticamente os últimos que vão deixar a cidade. E bem na hora que o ônibus ia sair, tocaram as sirenes e o escudo antimíssil foi ativado, que a gente tem 15 segundos só para correr. Mas tá tudo bem. O foguete foi abatido. Saí da cidade. Mais um. Encerrando, gente, deixa eu só ver se eu consigo dar tempo de mostrar mais um. Kibbutz de Be'er Quero mostrar esse aqui para vocês. está totalmente vazio. Todas as pessoas daqui foram retiradas, levadas para outros lugares depois do massacre, aquelas que sobreviveram. E neste momento está sob controle, ocupado pelas forças de defesa de Israel. Estamos no ano 2009 e vamos partir aqui de Jerusalém. Esses internacionais, fronteira com Gaza, fronteira com a faixa de Gaza, a situação dele, um dos que foi alvo de 7. Cerca de 1.100 pessoas moravam aqui e mais de 100 morreram no ataque. Residências queimadas, invadidas, tudo destruído. Uns detalhes ainda que a gente pode observar aqui: bola de futebol, Zaca trabalhando. São os primeiros que chegam normalmente aos locais de tragédia para recolher os restos. Chama muito a atenção o tamanho da destruição das residências. Chama também a atenção que esse local deveria ser um local muito, muito calmo, muito tranquilo, muitas árvores, um local muito arborizado. E hoje tira a fumaça. Fumaça ainda vinda das casas, dos restos, das edificações. Foi muito incendiado.
interromper aqui a apresentação. Então, gente, assim, encerrando essa parte, acaba que, claro, né, peço a compreensão de vocês que era o início do conflito, era um momento que ainda se vivia, né, aquele estupor do ataque, né, do ataque do Hamas. É óbvio que a guerra, né, teve outras muito mais fortes também consequências, que foi a ocupação terrestre, que é todo esse massacre que a gente observa por parte de Israel diante da população palestina em Gaza, né, de uma forma desproporcional. O número de mortos, né, 30 mil pessoas de um lado, enfim. É um ambiente muito polarizado nosso aqui no Brasil também. Muitas vezes a gente internaliza um contexto que politiza um assunto que, né, que tem suas peculiaridades históricas e locais, a serviço, né, instrumentalizando um pouco até os interesses da política nacional. Mas eu fiquei aí no total, acho que deu uns 20 dias lá, aguardando a incursão terrestre para tentar entrar junto, né, porque não tinha como entrar em Gaza naquele momento. Era uma forma. Eu imaginava, tá, cai a fronteira, cai, né, Israel decide invadir, a gente, o jornalista, entra junto e começa a estabelecer alguma base lá dentro de Gaza. Não deu, a gente acabou, né, a operação terrestre demorou ainda mais um tempo, acho que mais de um mês e meio, talvez, para ter acontecido, e eu tive que voltar, né, a gente não descarta retornar a Gaza, retornar à região em algum momento, mas hoje o fato é que está muito difícil reportar de dentro de Gaza. Não tanto pela segurança, mas porque não consegue ingressar, né? O território está completamente cercado pelas forças de Israel. Então, jornalistas independentes não conseguem ter acesso. O que a gente tem lá de dentro, muitas vezes, é imprensa, né, um pouco ligada aos palestinos, e a gente não consegue muito também relatos independentes. Então, é óbvio que eu fico um pouco frustrado até contando isso, né, para vocês, porque é óbvio que eu queria ter estado dentro de Gaza, contado o outro lado, né? Mas não deu, né? O máximo que eu consegui foi ir a Jerusalém Leste também, que é a região onde os palestinos, né, exigem que seja a futuro da sua capital, do futuro Estado palestino, né? Tentar dar voz um pouco para esse lado aí dos palestinos também, mas acaba que hoje a gente olhando essas primeiras cenas da cobertura daqueles primeiros dias, né, estava muito ainda no calor da emoção dos atentados. Recente, né? Tanto que você falou ali, tinha até fumaça ainda. Vamos começar aqui, a gente tem uma pergunta, dá preferência para os participantes, depois eu, se for o caso, tiver tempo, eu trago uma minha. Davi Zimmermann pergunta, bom dia, Rodrigo, como vai? Dadas as suas experiências, como você interpreta a divulgação de grandes jornais israelenses e norte-americanos de que a inteligência israelense foi avisada de várias maneiras de que haveria um grande ataque do Hamas, mas não se preparou? Essa história a gente não consegue confirmar, né, Davi, do quanto isso realmente foi verdade. Eu acho que é possível. Eu acho que é possível de que tenha sido avisado, sim. Não é grande mistério. Quando eu estava lá em Israel conversando com israelenses, com pessoas do setor do exército, as pessoas diziam que alguma coisa ia acontecer, mas eles esperavam no norte, eles esperavam ataques do Hezbollah no norte, né? Então a sensação foi de que o Hamas teve um ato unilateral, imaginando que isso incendiaria as massas palestinas na Cisjordânia e o Hezbollah entraria pelo norte também. Né? Eu corri mais risco, inclusive, no norte do que... Tudo que a gente mostrou aqui foi no sul, mas no norte eu tive uma situação bem complicada, com tiro de disparo de morteiro, que eu acho que era de Israel, mas teve trocas de tiros por parte do Hezbollah, fiquei muito próximo à fronteira do Líbano, e eu tive que sair correndo dos vilarejos lá que eu estava ocupando. Para mim foi mais tenso até do que essas situações na faixa de Gaza. Acho que o governo do Netanyahu ganhou uma sobrevida nesse período. Acho que ele, em algum momento, nós vamos ter que discutir o futuro do Oriente Médio, o futuro da relação israelenses-palestinos. E acho que o governo Netanyahu vai ter que responder pelos seus erros. Né? Acho que pelo apagão da segurança. Né? Acho que tem que ser investigado. Não é a hora que Israel quer fazer isso. Né? Toda a discussão aí da esquerda à direita é em torno de, primeiro, resolver a questão do Hamas. Não acho que vai conseguir destruir, né? Até porque os líderes do Hamas estão fora, as cabeças do Hamas estão no Catar. Né? Então,
conheço bem a realidade de o quanto Israel responde de forma muito drástica, muito forte a qualquer ameaça à sua existência, né? Acho que tem um direito de resposta aí também, mas conheço também o quanto o Hamas e o Hezbollah, porque eu, né, cobri lá também o Líbano, o quanto o Hezbollah se utiliza da população palestina para esconder suas armas, para bota morteiro do lado de hospitais, de creches, e aí Israel vai lá e bombardeia o morteiro, destrói a ameaça militar, mas, né, tem o famoso dano colateral, que é a morte de civis inocentes, né? Infelizmente, é a guerra, né? A guerra é assim. Então, acho que não tem... Israel foi atacada, foi uma tragédia que aconteceu lá, um massacre que aconteceu. Agora, a resposta está acontecendo também, e como qualquer esforço militar, tem mortes de civis, né? É duro dizer isso, é triste, às vezes a gente se sente meio desumano falando isso, né? Mas acaba que é assim, né? Eu acho que Israel não vai parar enquanto não considerar que o Hamas está destruído. Só que eu acho que o Hamas não vai ser destruído assim como o Talibã não foi, né? Tu consegue sufocar bastante, talvez do ponto de vista econômico, militar, as capacidades, mas talvez não consiga acabar com o Hamas, né? Nesse sentido, eu sou muito pacifista no sentido de acreditar na solução de dois estados. Eu só acho que vai acontecer alguma paz possível quando houver a solução de dois estados. Só que isso nesse momento, é meio, né, romântico demais para a gente estar falando, não é o que a gente está vivendo. Exato, parece tão distante. Esteve tão perto e agora tão distante. Se a gente partir para a última pergunta, o Pedro Quires mandou um abraço da primeira turma do curso de cobertura em área de combate da Da Copa Marinha. das Naves, nós fizemos a semana passada, fiquei no Rio aí com o Pedro e com os queridos amigos, muitos jornalistas do Brasil, no primeiro exercício da Marinha, primeiro curso da Marinha, para jornalistas em áreas de combate. Eu acho que vem ao encontro do que a gente fala da necessidade das redações investirem em treinamento, né? Investirem, né? Se preocuparem com questões de segurança, né? De saúde mental e segurança também no terreno. Uhum. Por fim, Rodrigo, para encerrar, os próximos passos, né? Não só seus, mas qual que pode ser o desenrolar, os próximos cenários da guerra, principalmente tendo em vista aí as eleições norte-americanas no final do ano? É um pouco pessimista, Sim. Daniel. A Ucrânia, por exemplo, né, eu acho que a vitória do Putin, né, ela, que já era esperada, enfim, né, cartas marcadas, mas ela dá poder interno, ela legitima o discurso do Putin para que ele continue com a ação, né? Ele já está na segunda-feira, no primeiro discurso pós-eleição, ele disse que considera os territórios ocupados parte da Grande Rússia. Então isso, né, é anexação, né? Como a Crimeia, que aliás, 2014 foi em 2014 o Ocidente teve um olhar complacente, né? Aceitou e está lá consolidado nos mapas hoje em dia. Praticamente a Crimeia já é vista como parte da Rússia, né? Então acho que o Putin sobreviveu às sanções econômicas, a Rússia sobreviveu. Mostra que sanções econômicas não funcionam, né? Não funcionaram em Cuba, não funcionaram na Coreia do Norte, não funcionaram contra o Irã e não funcionaram na Rússia. Então, ela busca socorro na China, nos ex-aliados soviéticos, e mal ou bem a Rússia sobreviveu. As elites russas acho que praticamente não sentem a guerra, ou seja, os filhos das famílias da elite russa não estão indo para o conflito, não, então acaba que quem vai mesmo para o conflito são populações jovens de regiões mais longínquas, então isso não chega a levar a um questionamento do regime, e acho que a Ucrânia vai sobreviver enquanto tiver dinheiro e armas do Ocidente, né? E acho que isso acaba quando o Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos. Acho que vai acontecer. Acho que não é o modelo ideal, não é o que eu gostaria, porque acho que o mundo é pior com o Trump no governo, mas eu acho que é imbatível. O Trump é muito mais forte hoje do que o Partido Republicano. O trumpismo é uma força própria, né? Que de certa forma sequestrou o Partido Republicano, que não consegue emergir outros nomes. De alguma forma, o Partido Democrata também não consegue ter novos nomes, né? O Biden também podia abrir caminho para Kamala Harris ou outros e não surge, né? Então, sou bem pessimista em relação à Ucrânia. Acho que o dia que o Trump ganhar, acaba a guerra da Ucrânia, a Ucrânia perde e deixa de existir como Estado independente. A questão da faixa de Gaza de Israel,
é bem difícil dizer, né? É bem difícil ter alguma leitura de cenário. Acho que Israel vai ter que responder pelos seus erros, o governo vai ter que responder pelos seus erros internamente, quando o conflito acabar. Acho que não é do interesse de Israel ficar em Gaza, ela sabe né, da dificuldade que seria ficar em Gaza e administrar o território. Sair é abrir mão abrir mão do território para extremistas. Tal. Acho que passaria por o modelo ideal passaria por um empoderamento das forças moderadas, né, da Autoridade Nacional Palestina, que é extremamente corrupta também, que não é legitimada nem pelos próprios palestinos. Então, assim, não tenho resposta, na verdade, né? Mas são só ideias para a gente poder aprofundar aqui em outro momento. Maravilha. Situações complexas, né? Difícil a gente abordar em 5 minutos aqui a gente teve para falar um pouquinho dessas duas questões. Obviamente, 1h30 a gente tratar de todas as outras. E quem sabe numa próxima a gente se encontra. Gostaria de dizer numa melhor, né, Rodrigo? Mas pelo jeito vai ser mais torcida, mais wishful thinking do que realidade de fato. Vamos ver desenrolar aí nos próximos meses. Rodrigo, pessoal que nos acompanha. Rodrigo, antes de encerrar, você tem alguma consideração final que você gostaria de dizer, que eu não te perguntei? Não, eu acho que eu fiquei muito feliz, né, Daniel, por essa oportunidade. Há muito tempo eu acompanho o trabalho de vocês, né? Eu realmente me sinto muito honrado com o convite. Né? Estou compartilhando com os colegas, depois mando o link que eu quero compartilhar com os colegas aqui. São mais de 100 jornalistas na nossa redação da Zero Hora e da Rádio Gaúcha, né? E eu acho que vocês fazem um trabalho que é muito necessário na imprensa brasileira, né? Que é colocar primeiro os jornalistas em contato, ou os futuros jornalistas, né, os estudantes que nos acompanham, em contato. Né? Vocês fazem discussões que muitas vezes estão acontecendo lá fora e que aqui dentro não são trazidas. Então é um trabalho muito, muito, muito necessário. E contem comigo quando que precisarem aí, né, trocar ideias, conteúdos. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, obrigado a você, Rodrigo, pela dedicação, pelo tempo dedicado aqui. Obrigado a você também que nos acompanhou nessa 1h30 de webinar e também a você que está acompanhando a gravação em outro momento, outro horário, outro dia. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.